E daí, galerinha, beleza? Terceirão, na paz? Vamos que vamos? Módulo 15, Histologia e Fisiologia Vegetal. É um módulo longo, tá, galerinha? Mas eu vou par- partir ele em várias aulas, aula 1, 2, 3, 4, 5, X, tá? Assista com bastante calma, tem muita informação e vá anotando tudo. Qualquer dúvida, agendinha Edu, perfil Prof. Vazão, lá no Instagram, beleza? Vamos lá então. Primeiro, vou tomar um gole no meu café. A água tá aqui, tá? Vocês falam, vai falar que tem que se hidratar. A aguinha está aqui. Galera, vamos falar um pouquinho do tecido então, tá? Porque a gente tá falando de histologia vegetal, a gente vai estudar tecido vegetal, vamos ver a definição do que é tecido, tá? Que tipo de tecido que a gente encontra nas plantinhas. E em cima disso, galera, a gente vai dar nome, vai dar função, tem muita figura, tá? Tem algo que parece até com uma pizza, vocês vão ver que legal. Então, ó, o que é tecido? Grupo de célula especializada que vai realizar uma ou mais funções, tá? Até brinco assim, quando as células fazem patotinha, né? Aquela que é igual a outra, faz a mesma função da outra, junta todo mundo, ué, e eu formo um tecido, mas vamos lá, é tecido vegetal, galera. Então, dentre os tecidos vegetais, a gente vai ter tecido meristemático, tá? Ou os meristemas, tecido de revestimento, tecido de sustentação, tecido de preenchimento e tecido de condução. Ei, Laiá, 5. Vamos estudar todos, Ivan? Todos. Vamos começar pelo começo. Pode ser, galera? Vocês me permitem? Só que se você estiver assistindo essa videoaula à noite, põe fone de ouvido ou abaixa o som, tá? Porque vai que eu grite no meio da aula e aí você pode se assustar, ficar surdo, tá bom? Meristema, galera. Característica de meristema, tá? Meristema é uma célula que não tem função definida. Como assim? Ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela, professor? Não. Na realidade, é uma célula embrionária. É uma célula extremamente jovem, que ainda não recebeu sinal, tá? Para sofrer uma alteração estrutural, morfológica, funcional, e aí ela se torna uma célula adulta e vai executar aquela função. Pode ser que até por resto da vida ou não, tá? Então, quando ele fala de tecido meristemático, ele é formado então por células meristemáticas, tá? Então, falando do tecido, guarda nessa sua cabecinha, né? Eu falo cabecinha porque é minha maior que a de vocês. Crescimento e desenvolvimento da planta. Então a planta cresce através de um tecido chamado tecido meristemático ou apenas meristema, tá? Ivan, como que cresce? Mitose, meu filho, minha filha. Mitose. Matéria que vocês viram ano passado, tá? Ciclo celular. Ah, Ivan, eu não lembro, tá? Dá uma pesquisada na internet, pega a apostila do primeiro com alguém que vocês conheçam, tá? Enfim, dá os pulos aí, galerinha. Se vocês tiverem depois de dúvida de mitose e meiose, vocês me trazem aí que a gente trabalha, beleza? Só não vou entrar nisso agora, porque essa aula já é uma aula longa, tá? São 42 slides. Hihi. Nossa, Ivan, tudo isso? Ivan resumiu ainda. Mas você vai ver que você nem vai perceber a quantidade de slides, tá? Então, ó, célula meristemática, crescimento, desenvolvimento da planta. Tá. O que ela faz para gerar esse crescimento e desenvolvimento? Ela faz mitose. Mitose, que é divisão celular. Aumenta em quantidade. Uma célula vira duas. Tá? Depois viram 4, 8, 16, 32, 64. Tá? E são células que ainda não têm uma funçãozinha definida. Tá? É muito semelhante como se fosse uma célula tronco humana, né? Que não tem função definida. Não sofreu o processo que a gente chama de diferenciação celular. Então, ó, e que é isso, Ivan? Ué, isso é tecido, todo tecido é formado por células. Vou mostrar, apresento-lhes a célula meristemática. Ela é pequena, a parede celulósica, a parede celular, que é feita de celulose, tá? Pode aparecer como delgada, delgada e fina, a mesma coisa. Tem os lados iguais, que chama de isodiamétrica, né? As medidas, as arestas são iguais,
E aqui vem uma característica extremamente importante. Uma célula meristemática, que é uma célula jovem, galera, tem alguns vacúolos pequenos. O que é vacúolo mesmo? Essa estrutura aqui, ó, tá? Que vai armazenar, por exemplo, água, tá? Então, os vacúolos, galera, numa célula vegetal jovem, são numerosos e pequenos. Conforme essa célula vai sofrendo o processo de diferenciação para se tornar uma célula adulta, aí tem 4 vacúolos. Esses 4 vacúolos se unem e formam um grande vacúolo que vai ocupar a maior parte da célula. E aí ela vai pegar o núcleo e fazer assim, ó. O núcleo, fala um favor, vai pro cantinho aí, fica do seu canto, não me enche o saco, que aqui no meio sou eu, sou o vacúolo, tá? Então, por desenho, você já consegue identificar, galerinha, a diferença entre uma célula meristemática, que é uma célula jovem, que ela tem vários vacúolos pequenos, e uma célula adulta vegetal, que ela vai ter um vacúolo, e normalmente ele é central, gigantão, maior do que o núcleo, inclusive. Falando do meristema, a gente tem 2. Voltando. A planta pode ter 2 tipos de meristema, a gente vai ver, tá? Mas vamos começar pelo começo, onde tudo teve início, que é o meristema primário. O meristema primário, vocês me perdoem a falha aqui, tá? Faltou um acento. O meristema primário pode ser chamado também de meristema apical. Por quê? Porque ele está no ápice da planta. Faz sentido. Olha no caule. Então você pega a região do caule aqui, ó. Lá na extremidade, tá? A gente tem a tal da gema apical, que é formado por células, tá? Do meristema primário. E o que essas células vão fazer mesmo? Essa célula meristemática, elas vão fazer mitose. Elas vão fazer mitose. Pode até ficar repetindo. Coloca no looping. Uns 10 minutos. Ela vai fazer mitose. Ela vai fazer mitose. Aí você guarda. Beleza? E na raiz, a gente chama de meristema radicular. Tá? Então, se eu pegar nos próximos slides, vai aparecer na raiz, galera, que também cresce, ela vai ter um grupo de células chamada de meristema. Mas como ela está na raiz, é um meristema radicular. Então, além da raiz e o meristema primário, no caule da planta, a gente também vai encontrar células meristemáticas, tá? E a gente chama essas células meristemáticas de meristema caulinar. Então, apical, tá? Extremidade. Eu vou ter o lateral, mas aí ele vai entrar no crescimento secundário. Mas se você pegar uma folha aqui, galera, na ponta dela aqui, tá? Você vai ter célula meristemática também, beleza? Então, ó, localizados no ápice e nas laterais do caule e raiz, guarda essa informação. Alongamento. Eu pegar uma célula, eu não tenho um elástico aqui, infelizmente. Mas imagina que você tem um elástico de dinheiro, tá? Aí essa célula, esse elástico é uma célula. Aí ela vai alongar. Ela não vai se dividir em duas, ela vai fazer o quê? Você estica. Isso é alongamento, tá? Por isso que a gente fala que o meristema primário permite o alongamento da planta, que é o crescimento primário da planta, tá? Como assim, Ivan? A planta tem 2 tipos de crescimento? Nem todas, mas sim, tem plantas que têm crescimento secundário, e ela vai engrossando o caule, por exemplo, tá? Ivan, da onde que tem origem essas células meristemáticas, tá? Do embrião do vegetal, por isso que é uma célula jovem, tá? São células vivas, de novo, aqui que aparece, com intensa atividade mitótica, tá? Então vamos ver a divisão desse meristema primário, tá? Ivan, o que é isso? Calma. Você vai precisar, garanto, assistir, pausar, marcar, olhar, voltar, tá? É muita informação, tá? Eu sei que é muita informação, galera, mas torne isso prazeroso na tua vida, porque, cara, conhecimento vale mais do que dinheiro. Vai por mim. Meristema primário, ele vai se diferenciar em 3 regiões, galera, tá? Primeiro a gente chama de protoderma. Nossa, derma vem de
pele. Posso fazer essa analogia, essa comparação? Pode. Porque quando você pega a protoderme, galera, é ela que vai revestir externamente o embrião, tá? Então, ó, tudo isso daqui, galera, toda essa região aqui que está mais escura é a protoderme. Ela está revestindo o que está lá dentro, que é o embriãozinho. E ela, tá, que vai dar origem à epiderme do vegetal. Quer ver que maluco? Protoderme é meristema primário. Quando o protoderme, que é o meristema primário, que é formado por célula embrionária, que não sabe o que vai fazer da vida ainda, quando ela recebe o sinal, ela se torna a epiderme. E a epiderme, como que eu sei que é um tecido adulto? Porque eu sei a função da epiderme e eu sei a função que ela vai executar até o final da vida dela. Tá? Epiderme é um tecido de revestimento, você encontra na folha, você encontra na raiz. Beleza? Então é esse link que vocês têm que fazer. Esse slide está mostrando o quê? Ó, quando eu tenho ele jovem, depois quando ele fica adulto. Tá? Então, um nome para jovem, um nome para adulto. Protoderme, jovem. Epiderme, tecido adulto. Quer ver um outro? Segundo, letra B, meristema fundamental. Forma um cilindro abaixo da protoderme. Beleza, vamos achar o meristema fundamental. Tá aqui, ó. Então, se a protoderme é tudo isso daqui, galera, abaixo dela você vai encontrar o meristema fundamental. Acompanha tudo isso daqui, ó, é meristema fundamental, que está um pouco mais claro aqui, ó, tá? Ai, que fofinho, tá? Então, forma um cilindro abaixo da protoderme e vai dar origem, tá? A uma região chamada de córtex. Galera, a gente já vai trabalhar com o córtex mais adiante, tá? O córtex, galera, é a região mais periférica, tá? Então, aí você vai encontrar no córtex um tecido chamado parênquima, que é preenchimento. A gente vai encontrar colênquima, esclerênquima, que é sustentação. Beleza? Essas últimas informações, quando o tecido se torna adulto. E eu vou ter o procâmbio. Pró. Perceba que aqui apareceu pró, aqui apareceu pró. Pró é primeiro primitivo, quem chegou em primeiro, tá? O procâmbio é a região central do embrião, tá? E guarda. Ele que vai dar origem aos tecidos vasculares, que são floema e xilema. E floema e xilema, então, é adulto? E o procâmbio é embrionário? Muito bem, tá vendo como você aprende? E o meristema secundário? Primeira coisa, galera, nem toda planta vai ter, tá? Eu não tenho planta, por exemplo, você já viu grama crescer em espessura? Não, ela continua fininha, tá? Então ela não tem esse crescimento secundário aí, beleza? Então, crescimento secundário vem do meristema secundário, tá? Gera o crescimento lateral ou em espessura. Espessura é S, 2S, por favor, tá? Teve origem da desdiferenciação de tecido adulto. Como assim? Eu tinha um tecido adulto, que ao invés de ele ficar adulto pro resto da vida, ele voltou a ser tecido embrionário. A planta consegue fazer isso, cara. Tá? Daí que a gente traz o termo de desdiferenciação celular. Ela era embrionária e se tornou adulta. Agora, por algum sinal químico, ela deixa de ser adulta, volta a ser embrionária. A desdiferenciação, tá? Meristema secundário vai originar o tecido adulto secundário da planta. Que são o felogênio, tá? Que é a região da casca da árvore. Mas vamos lá, galera. O felogênio, vamos aqui. Esse aqui em vermelho. Olha bem o desenho. Ô, filho de Deus, olha o desenho. Obrigado. Deus te abençoe. Esse felogênio, galera, ele vai dar origem para a parte externa, para fora, tá? Desse cilindro central, do troncozão da árvore. Ao suber, tá? Que é a famosa casca da árvore. E para a região mais interna, galera, vai dar origem a feloderme. Repetindo, felogênio, tá? O felogênio é um tecido meristemático secundário, ele vai dar origem ao suber, para a região mais externa, e para a região mais interna, tá?
a feloderme. Quando eu junto suber mais felogênio mais mesoderme, eu formo a periderme. Repetindo, suber que é a casca, mais o felogênio, mais feloderme, tudo isso forma a periderme, tá? Ivan, fora o felogênio, quem mais? O outro que está em vermelho, que é o câmbio. O câmbio, galera, para fora, ele vai dar origem ao floema. Já vou te dar dica. Fora, floema. FF. Você não erra, cara. Vai por mim. Eu senti dificuldade quando fui aluno, quando eu estava no segundo colegial, quando eu estava aprendendo toda a parte da botânica, anatomia, fisiologia vegetal, porque tem nome, galera. Vocês viram em zoologia, grupo de animais? Quanto nome vocês não aprenderam? Planta é a mesma coisa. E eu acho lindo planta, nossa. Então, ó, o câmbio dá origem ao floema para fora e o xilema para dentro, que são os vasos condutores da planta. Pode aparecer o seguinte para vocês. Que o câmbio vai dar origem ao xilema e floema secundário. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente está falando do meristema secundário. Se fosse meristema primário, xilema primário, xilema primário e floema primário. Agora a gente está no meristema secundário. Então vai dar origem ao xilema e floema secundário. Não se assustem. E outra, você está assistindo. Não fez sentido? Para, volta, assiste de novo. Por quê? Porque se a vida tem que fazer sentido. Se não está fazendo sentido, tem alguma coisa que está errada. Olha que bonitinho, galera. Um outro esquema, tá? Por que é o crescimento de espessura? O felogênio está dando sempre formação de novos tecidos, tanto para fora quanto para dentro, assim como o câmbio origina novos tecidos, tanto para a parte interna quanto para a parte externa. E essa somatória que vai fazer o crescimento secundário, tá? Tecido permanente. Oi, Ivazão, tecido permanente, velho. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Vou até tomar um gole de... Eu estou imitando o aluno, tá? Deixa eu ver se eu entendi, Ivazão. Se eu estou falando que é permanente, agora não é mais tecido embrionário. Ele recebeu tal sinal aí e vai se transformar num tecido que provavelmente ele vai executar até o final da vida dele. Muito bem, exatamente. Então, característica de tecido permanente. A célula tem função bem definida. A mitose, que a gente viu lá no tecido embrionário, agora ou ela está quase zero ou não existe mais. Tá? Então são tecidos que não têm capacidade de divisão ou a capacidade de divisão é muito reduzida. Tá? E aí a gente divide eles em tecido revestimento, tecido parenquimático, sustentação, condução e secreção. Vamos começar pela epiderme, tá? Que é tecido de revestimento e é tecido vivo, tá? Então, galera, aqui você encontra a epiderme. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou a folha, pegou um pedacinho da folha, deu um zoom para a gente enxergar o que está acontecendo, tá? O que você vai encontrar? Não é tão bonito assim quando você vê no microscópio, tá? Bonitinho. Você não enxerga porcaria nenhuma lá. Ainda bem que tem desenho. Essa parte mais externa aqui, ó, essas células, galera, são as células que formam a epiderme superior. Então, a parte de cima da folha, tá? Revestindo, a gente vai encontrar uma cutícula, tá? Que vai fazer a impermeabilização dessa folha, evitar que essa folha fique perdendo água para o ambiente, ela se desidrate. Só que essa epiderme que está na folha, galera, mas você vai encontrar na raiz, vai encontrar no caule, vai encontrar em fruto, tá? Além da folha, não tem clorofila, galera. Essa região aqui não faz fotossíntese. A região que faz fotossíntese, tá? É esse miolão de zaga aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Que é o parênquima, o palissádico e o lacunoso. Aqui tá entupido de clorofila. Aqui rola fazer fotossíntese. Na epiderme, não, tá? O que a gente encontra além da cutícula na epiderme, já que faz revestimento externo de órgãos, tá? A gente vai encontrar regiões chamadas de estômatos, que está aqui embaixo, tá? O estômato é uma célula que tem a capacidade de abrir ou fechar, dependendo da disponibilidade ou não de água, tá? Então, ou para fazer troca gasosa, né? Liberar, obter o oxigênio e liberar o gás carbônico, tá?
Então, o estômato é responsável basicamente pela troca gasosa. A gente vai encontrar tricomas, são parecidos com pelos, mas são projeções, tá? Que vão fazer a retenção, tá, de água e vão fazer proteção dessa folha ou desse órgão vegetal. Os hidatódios, tá? Hidatódio o que que é? É um estômato que vai liberar água em certas condições, água e sais minerais em determinadas condições. Tá? O ambiente tem que estar de um jeito, a planta tem que ser de determinada espécie, o solo tem que estar com uma determinada característica, e aí eu tenho um processo chamado de gutação. Eu vou explicar para vocês depois. E também a gente vai encontrar glândula, galera, tá? Se a gente estiver pensando num fruto, por exemplo, tá? Ou em outras estruturas, produzem cheiro. Tá? Esse cheiro é atração para agente polinizador, não agente eu e você, tá? Para um animal polinizador, uma abelha, uma ave, enfim, aí vai depender do grupo da botânica, tá? E também vai gerar algum tipo de proteção, porque pode liberar alguma substância pegajosa, né? Que evite que o animal, ou que tem um sabor ruim, que evite que o animal parasite esse órgão vegetal, uma folha, por exemplo. Então aqui, ó, tá na apostila de vocês, super bem representado, galera. Então, o estômago, visto ao microscópio, jogando corzinha, tá? Essa parte aqui é uma célula, essa aqui essa outra parte é outra célula, e dependendo de quanto de água tem nessas duas células, ou elas se encostam, se encontram, e aí fecha essa abertura, que é o estômago, ou se lotar de água, ela fica túrgida, ela abre, e aí gera essa abertura do estômago fazer a troca gasosa, tá? Pelinhos, tá? Que vão refletir o raio solar, diminui a temperatura da folha. Isso aqui é muito característico de planta suculenta. Ou ainda, isso aqui, tá? Você tem a germinação, tá? Provavelmente um feijãozinho. Então você tem pelos aqui que vão aumentar a superfície de absorção da raiz. Ela consegue pegar mais água e sais minerais. Olha os hidatódios, galera. O hidatódio, que é esse estômago aquífero, ele fica na margem da folha. Sou de Piracicaba, então ele fica na borda. Tá? Quando o solo está lotadaço de água e a atmosfera está com altos índices de umidade relativa do ar, galera, tá? A planta está retirando a água do solo, só que a pressão é tão grande que ela tem que liberar esse excesso. E esse excesso é liberado pelos hidatódios através da gutação, que é eliminação de água e sais minerais, que nada mais é que seiva bruta, tá? Em excesso, quando o ambiente estiver com alta umidade e o solo também estiver altamente úmido. E temos os tricomas, cara. Tricoma é genial. Produz substância aromática, tá? Em flor. Mas substância irritante, por exemplo, na ortiga. Por isso, se você passar a ortiga, tá? O tricoma estoura e aí ele libera a substância urticante. Viscose digestiva, galera, quando a planta for planta insetívora, uma plantinha carnívora, tá? Então, o que acontece? O inseto, sem ter aquele cheiro doce, está morrendo de fome, né? Não para de comer, bicho marditos. Aí ele fala, cheirinho, vai uma mosquinha lá perto. A hora que ela pisa nesse tricoma, é uma cola. Aí bate a asa. Aí ela tenta se limpar. A hora que ela vê, ela tá toda grudada, tá? E aí simplesmente esse caule, ele contrai, tá? Joga dentro de um recipiente, não tem enzima digestiva. Acabou. Já era, bichinho. Você virou história, tá? E você também pode relacionar, galera, num processo contra a herbivoria, tá? Por quê? Porque você tem um animal que gosta de comer uma certa espécie de planta, só que ela desenvolveu durante a evolução um tricoma, galera, como se fosse um tipo de espinhozinho, tá? Ou uma substância urticante, que seja, você acaba diminuindo, né, a vontade daquele animal e falar assim, não, peraí, se eu for aí, o sabor é ruim, vai coçar, vai me irritar, não vou comer. Então acaba atuando também como um processo de defesa. Isso aqui já caiu em prova, hein? Mas vamos lá. Roseira não tem espinho.
Por quê? Porque espinho, galera, tem origem endodérmica, lá dentro, tá? Difícil de se destacar, como você pega, por exemplo, no caso de um cactus. Se arrancar isso daqui, muito difícil, galera. Tem que fazer assim, ó, fica mexe, 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 mexe. Eita! Água, isso é espinho, que é uma folha modificada. Agora, o acúleo, tá? A origem dele, galera, é epidérmica aqui fora. Então, é de fácil manuseio para você destacar ele, tá? Então, se alguém tem roseira em casa, ou mãe ganha uma rosa, alguma coisa, vai lá. Ih, rapaz, isso aqui saiu fácil. Por quê? Porque aquilo lá não é espinho. Aquela estrutura se chama-se. Aquela estrutura recebe o nome de acúleo, não é espinho. Chegamos ao suber, galera, que é um tecido de revestimento que você vai encontrar principalmente em raiz e tronco. Na folha você não encontra isso. Característica que você não pode esquecer. O suber, galera, tá? Ele é impregnado, um tecido impregnado com uma substância chamada de suberina, tá? Que é um lipídio. E acaba matando essa célula. Então o suber, galera, recebe esse nome justamente por causa dessa estrutura, desse componente que é a suberina, tá? Então guarda que suber é tecido morto. Que isso você está vendo? É que você bate o olho, né? Na casca da árvore, você está vendo suber. Ah, então se eu arrancar um pedacinho, claro, morto. Do mesmo jeito que a nossa pele, a primeira camada que está em contato com o ambiente, também é morta. Epiderme morta. Lá um pouquinho mais para baixo, epiderme viva. Tá? Mas que está em contato com o ambiente é morta. Função do suber é isolante térmico, tá? E além, óbvio, se eu estou falando que é um tecido de revestimento, quem reveste, protege. Porém, contudo, entretanto, quando você pega o suber, ele tem certos locais que ele tem certas rachaduras, tá? Ele não é contínuo, ele é uma ferida. A gente chama essa estrutura, né, essa ferida, essa lesão, de lenticela. Tá aqui embaixo o nomezinho, ó. A lenticela, galera, é essa falha no suber, essa ruptura que permite fazer troca gasosa. Aqui, ó. Suberzão, a falha, tá? Aqui você tem a lenticela. Por aqui, então, que vai ocorrer troca gasosa. Vocês sabem, né? Eu não falo troca gasosa, né? Oxigênio, gás carbônico. Como eu falei para vocês, ó, meristema secundário, felogênio. Então, forma suber, tá? E quando morrem, essa estrutura aqui se torna oca, galera, tá? O suber ele retém bastante ar, por isso que ele atua como isolante térmico, beleza? E daqui, galera, tá? Que eles retiram essa casca de uma árvore chamada sobreiro, tá? Que tem lá na região lá do Mediterrâneo, em Portugal, que eles utilizam para fazer rolha, tá? Então eles retiram isso daqui, olha o anelzão que o cara tá tirando, hein? Tudo isso daqui. E aí eles têm um aparelho, eles furam essa estrutura, olha que tira essa rolha, tá? Então a rolha, galera, nada mais é que é feita de cortiça, tá? E o cortiça nada mais é que a casca, beleza? Então são as células do suber, que depois elas morrem e se tornam ocas preenchidas por ar. De novo, aí vem então a ação de isolante térmico, tá? E para a produção da rolha. Inclusive essa planta, o sobreiro, ela tá meio que em extinção, então a galera tá agora pensando numa segunda ideia aí, tá, não vou usar mais rolha, mas vou usar o quê? Que substitui e consiga fazer o mesmo papel da rolha, no caso de uma garrafa de vinho, por exemplo. E aí a gente chega aos tecidos de sustentação, não é mais revestimento e proteção, agora é para manter o vegetal de pé. Galera, são dois. Eu tenho o colênquima e tenho o esclerênquima. Colênquima é célula viva e alongada, tá? As fibras, galera, elas formam feixes, tá? Um monte de feixe. Justamente por quê? Porque se eu tenho que fazer sustentação de um galho, vai ser um feixe no galho inteiro, tá? É um tecido extremamente resistente. E perceba a posição do núcleo, hein?
parede celular, citoplasma. O núcleo, galera, ele fica bem na periferia, tá certo? Em contrapartida, o esclerênquima, tá? São formados por células muertas, tá? Como você vai guardar isso? Esclerênquima tem uma doença neurodegenerativa que ataca pessoas de idade, tá? Chamada de esclerose. Idade, tá velhinho, tá velhinha, tá? Então aí você tenta relacionar isso com um tecido que já morreu, tá bom? Ai, credo. Galera, é uma brincadeira tosca que faz você guardar esclerênquima, você vai falar esclerênquima, esclerose, tecido morto, tá? Desculpa a brincadeira, galera. Nem é uma brincadeira, é uma analogia. Não, perdão, não é uma brincadeira, é uma analogia. Vamos lá, então. São duas células que vão formar o esclerênquima, basicamente, tá? Você tem a esclereide, tá? E aqui as fibras. A gente chama as fibras de esclerênquima, tá? Esses dois tecidos, galera, são eles, então, um tecido vivo e um tecido morto. Perceba, inclusive, que a parede celular aqui, ó, é muito mais desenvolvida, muito mais espessa do que aqui. E é isso que vai gerar, então, a tal sustentação para o corpo do vegetal. Então, galerinha, aqui, ó, mais uma vez a imagem do colênquima para gente. A origem dele, então, é lá no meristema fundamental. Função: promove resistência e flexibilidade aos órgãos da planta. Quer ver como você sabe? É uma brincadeira, né? Você está embora do colégio, num dia que já passou, choveu, a copa da árvore está molhada, aquele cara esperto, ele vai lá, puxa um galho, tá? E solta. Ele forma um chicote, espirra água quem está atrás, tá? Quando você faz essa brincadeira, você pode agradecer ao colênquima, tá? Ele que fornece a resistência a você puxar e flexibilidade, tá? Aos órgãos da planta. Então, característica do colênquima, galera, é parede celular espessa, tá? E onde a gente encontra ela? Logo abaixo da epiderme. Isso daqui é uma planta chamada gavinha, galera. Tá? Ela vai se enrolando em outra planta, ou um galho, ou uma estrutura mais sólida, tá? Essa planta é rica, né? Em colênquima, por exemplo. E o esclerênquima também tem origem lá no meristema fundamental, sustenta e protege, tá? Características: a parede celular, que é de celulose, é vegetal, espessada contendo um polímero. Mero significa unidade, tá? Então estou repetindo várias unidades, formando a lignina. Lembra que eu comentei da lignina? Ela promove impermeabilização e rigidez ao tecido, tá? E o fato de ter a tal da lignina gera a morte da célula. Um outro jeito de você guardar que o esclerênquima é tecido morto. Olha que tem invasão. Caule você vai encontrar, folha você vai encontrar, fruto você vai encontrar e semente você também vai encontrar. Beleza, galera? E aí, ó, as fibras esclerenquimáticas, tá? Então aqui, conjuntópio que a gente fala que é fibra. Olha o feixezão aqui, ó, tá? E aí ele cortou para a gente ver por dentro. Galera, tudo isso daqui é reforço de lignina. Só um meio aqui que fica um espaço sem nada, que a gente chama de lúmen. Lúmen é um espaço, uma cavidade. Falando dos esclereídeos, tá? Estão presentes em revestimento endurecido que vai envolver, por exemplo, você pega lá, vai comer o pêssego, né? Você corta o pêssego, aí tem o caroço, aquela parte mais rígida, tá? Na uva você encontra, na goiaba você encontra, mas aí eu coloquei a fotinha que tá na apostila, galera, do pêssego, tá? Então, o pêssego, esse envoltório aqui do caroço, tá? É por causa desse tipo de estrutura que a gente chama de esclereídeos, tá? Então, ó, é por isso, por causa dessa estrutura, que o animal, tá? Ele vai comer a semente vai passar pelo tubo digestório, resiste à digestão. Na hora que uma ave, por exemplo, tá? Libera as fezes, joga junto à semente. E aí a gente chega ao tecido de preenchimento. Então, cara, guarda. Falou em tecido de preenchimento, a gente está falando de parênquima. Guarda essa palavrinha. Parênquima faz o quê? Preenchimento. Beleza? Então, como o próprio nome diz, e eu já falei,
Função é preenchimento de espaços que ficam dentro da célula vegetal. É célula viva, tem um volume avantajado, tá? Tem vacúolo grande e a parede celular ela é pouco espessa, então ela é mais fininha. E aí a gente divide, galera, os parênquimas de acordo com a função, tá? Aí vai com outro nome. Analisa os nomes primeiro. Clorofilado, você vai lembrar do quê? De clorofila. Tem clorofila, faz fotossíntese. Eu vou ter um de reserva, então vai ter algum tipo de reserva, tá? Que, por exemplo, pode ser reserva de amido, tá? E aí a gente chama de parênquima milífero. Pode ser apenas o preenchimento, pode ser um parênquima aquífero, então ele vai reter água. Amilífero, como eu disse, o amido, que é uma reserva de açúcar para o vegetal. E o aerífero, guarda arzinho dentro. Então, ó, de novo, galerinha, isso aqui é corte, tá, de um tecido adulto, tem epiderme, tanto parênquima palissádico como lacunoso. Lacunoso porque ele deixa espaços, lacunas, tá? Aqui faz fotossíntese. Aqui a gente tem os estômatos, ó, entra oxigênio, tá? Sai oxigênio, entra gás carbônico. Então aqui ele está representando, galera, a entrada do gás carbônico para fazer o quê? Fotossíntese, tá? E aqui, mesma coisa, tá? A planta absorve CO2 para fazer fotossíntese, libera para a atmosfera esse tal do oxigênio. Ó, o parênquima, mais um jeito de aparecer para gente, ó. Parênquima clorofiliano, galera, pode ser chamado de parênquima palissádico. Guarde os dois nomes. Eu, em prova, ponho palissádico. Se ligou da dica, né? Então tem o parênquima palissádico, clorofiliano, parênquima lacunoso. E aqui para a região mais interna, galera, a gente já encontra os vasos condutores, ó. Xilema e floema, formam feixe vascular, tá? E aqui de novo, ó, os estômatos, que é o local onde ocorre, tá? Troca gasosa, onde vai ter fotossíntese, então ela vai abrir estômato para retirar gás carbônico da atmosfera para fazer fotossíntese, tá? E aqui a gente chega no parênquima de reserva, ó, parênquima milífero, reserva, amido, tá? E muitas dessas reservas a gente utiliza na culinária. Cenoura, rica em amido, beterraba, mandioca, tá? Isso que eu tô falando de raiz. Se eu falar de caule, você pode pegar a batata, não apenas a batata inglesa, a batata doce, não importa a batata, tá? E em fruto e em semente. Você pegar o parênquima de reserva aquífero, armazena água. Quem que gosta de armazenar água? Planta que vive em deserto, tá? Ou suculentas. Então, a babosa, galera, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Mulherada adora, pega isso aqui tem um cheiro horrível, tá? Mas isso aqui é bom, bom pro cabelo, bom pra pele, tá? Então ela retém água pra caramba aqui dentro. Então tem parênquima aquífero. O cactus é a mesma coisa. O aerífero, galera, no caso da Vitória Régia. Por isso que ela boia, tá? Então, armazenando o ar diminui densidade, você fica mais leve, a planta fica mais leve, né?